Que setor social é esse? Cristão, branco, urbano. Em relação aos outros segmentos sociais, há um desprezo total. E muito pelo contrário, se a gente entra na lógica da processo, que a gente consegue ver muito bem nesse processo pandêmico, né, do Covid-19, é que existe uma lógica explícita do governo Bolsonaro de permissão das mortes. Então, nós temos então um governo que se estabeleceu dentro de um processo eleitoral democrático, mas que apresenta, para implementar medidas ultraliberais, apresenta prerrogativas autoritárias. Quem vai dizer, vai falar sobre isso assim, de uma forma muito clara, é o Michel Levy, que diz assim, olha, Bolsonaro é uma nova modulação, traz sobre si uma nova modulação do fascismo brasileiro, uma expressão do fascismo brasileiro. E aí eu nos meus textos, vou dizer, olha, além de ser um fascismo brasileiro, ele é uma expressão de um cristianismo fascista brasileiro, que se reconhece a partir das grandes denominações religiosas, a partir das grandes estruturações religiosas. Então, temos dois movimentos que eu acho que são interessantes, eles são simultâneos, eles estão acoplados. A expressão do Bolsonaro do conservadorismo, quer dizer, não é o conservadorismo, ele é ultradireita. O que os noticiários não dizem que ele é. Ele é de ultradireita, ele governa sobre critérios, vamos dizer assim, sobre critérios autoritários. Ele vai contra o STF, ele vai contra todas as demais instituições democráticas em prol do dele. E até hoje eu não tinha entendido diretamente. Assim. Quando ele vai falar de família, ele está falando de uma família idealizada e tudo mais. Mas o que está se provando com esse inquérito que está em processo, né? Em relação ao filho, ele demitir, quer dizer, ele pedir para o Moro sair, é que a família que ele está falando é a família dele. Então a demanda é muito mais curralística do que antes, assim. Não é a família idealizada, a gente está defendendo a família, não, ele está defendendo a família dele. E ele falou isso na reunião ministerial, o que é uma vergonha, assim. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós estamos sob um projeto de um fascismo cristão brasileiro. Esse projeto de fascismo cristão brasileiro, esse chamado cristofascismo brasileiro, ele traz sobre si noções que são muito distintas, assim, são distintas do fascismo e do nazismo alemão. Sim, o fascismo ele não foi, ele apresenta um culto a uma pessoa. Bolsonaro apresenta, mas é diferente a correlação do que apresentou Hitler, apresentou Mussolini, apresentou outros sujeitos autoritários até hoje, né? Então, assim, o cristofascismo brasileiro ele também pode ser pensado porque o fascismo não é uma etapa da história da humanidade. Como os liberais vão lendo, alguns grupos liberais vão dizendo, o fascismo ele faz parte da construção da sociedade capitalista. Se eu estou usando para isso o Walter Benjamin, no seu importante texto, Rua de Mão Única, de 32, e o importante texto Tese sobre o Conceito de História, de 1940, quando ele vai dizer o fascismo é uma possibilidade, é uma razão que se estabelece dentro da sociedade capitalista atual. E, além disso, o fascismo, ele aprendeu o seu método, perdão. O fascismo e o capitalismo estão imbricados, por Benjamin, né? O fascismo e o capitalismo estão imbricados, eles desenvolveram a sua forma de agir nas colônias, que depois se aprimorou e virou modo de agir na Europa. Então, o que é interessante para a gente, e aí eu acho que é fundamental, é pensar que o processo de colonização gerou o nazismo e o fascismo. O que é interessante é que depois isso reverbera para a América Latina e para as outras antigas colônias, né? Então, gente, o cristofascismo, então, seria, então, a forma de governância do governo Bolsonaro. O cristofascismo, então, seria uma forma de se relacionar. O cristofascismo seria, então, uma forma de se estabelecer a governância e trazer pautas cristãs para dentro desse governo. Eu estou com isso um pouco diferente daquilo que a Dorothea Zoller, ela vai meio que na forma mística dela, trabalha. Ela trabalha o cristofascismo como sendo uma dinâmica dos grupos de ação, vamos dizer assim, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né, que estão fundamentados dentro do fundamentalismo, estão baseados no fundamentalismo.
Para mim, o cristofascismo, quer dizer, nessa lógica eu estou trabalhando no cristofascismo brasileiro e cristofascismo do Sul, se a gente pega o caso da Bolívia recente agora, né? O cristofascismo passa a ser uma dinâmica da política. É uma dinâmica política. É uma dinâmica de governança, né? E aí eu vou para dar outros passos, né? Eu vou para a época, então, agora que a gente está vivendo, que é essa época pandêmica, né? E aí ele vai retomar esse raciocínio num domingo de Páscoa, né? Ele vai dizer assim, ó, a responsabilidade é muito grande. E aí ele está falando, e aí que é interessante, durante esse processo de Páscoa, ele vai construindo meio que um messianismo de Cristo, mas dentro da sua própria trajetória, ele vai se comparando o tempo todo com Cristo, né? E aí no domingo de Páscoa é o ápice, e ele vai dizer assim, a responsabilidade é muito grande, a cruz é muito pesada, com milhões de pessoas do meu lado, que tem coração verde e amarelo. Então, olha, também no cristofascismo brasileiro nós temos uma nova formulação do patriotismo brasileiro, que está ligado com a ideia de bandeira, está ligado com a ideia de verde e amarelo, está ligado com essa ideia de um patriotismo um pouco oco, né? Um pouco sem muito desenvolvimento, né? Verde e amarelo, que crê em Deus. Então, olha, aí ele começa. Acredito que podemos vencer os obstáculos. Então, olha, ele não está fazendo diferente dos grandes pregadores como Malafaia, Valdomiro. Ele está colocando tudo na conta de Deus, né? Que crê em Deus, acredita que podemos vencer. E aí ele volta de novo. A cruz é muito pesada. Desde o começo, há 40 dias, temos dois problemas gravíssimos: o vírus e o desemprego. A quarentena está começando a ir embora, levando o vírus. Ponto. Então, eu acho que isso aí tem que ser destacado, né? Ele constrói uma falsa dicotomia. Essa falsa dicotomia, ela é entre o vírus, quer dizer, aderir à forma horizontal de abordar em relação ao vírus, e o elemento do emprego, do caos, né, de ter muito desemprego, né? É uma falsa dicotomia no seguinte sentido: poxa, eu só tenho como ter emprego se eu tenho gente viva. Só tem como ter emprego se tem gente viva. Ele está admitindo claramente, com essa frase, claramente que ele está entregando parte da população brasileira para a morte. Na verdade, 20%, 30% da população brasileira ele está entregando para a possibilidade de morte, mas especificamente ele está entregando os setores que têm pouco acesso à saúde pública, tem pouco acesso a ter condições materiais de comida, de alimentação, de remédios. Na verdade, como o Bolsonaro está fazendo isso, ele está utilizando o mecanismo da necropolítica, né, desejando morte, construindo possibilidade de morte e tudo mais, mas eu também acho que ele está construindo elementos de uma engenharia social muito clara. Quer dizer, só os melhores podem viver. E ele faz isso. Assim, a gente trabalha com a história da igreja, que trabalha com religião, com o cristianismo, a gente sabe que o cristianismo ele é um dos responsáveis pela lógica eugênica. Mas o Bolsonaro ele constrói isso de uma forma muito clara. Não tem como sair desse raciocínio. Se a gente pega os vídeos antigos de Bolsonaro e da família dele, por exemplo, o Carlos Bolsonaro vai dizer, que aliás foi meu aluno, né? Carlos Bolsonaro vai dizer assim, podemos... acho que a dinâmica do Bolsa Família é uma boa política, mas podíamos colocar como condição para que desse Bolsa Família para as pessoas, podíamos colocar a condição de que o casal, ele considera que sejam casais, né? Que o casal esteja aberto para fazer vasectomia ou fazer ligar as trompas. O Bolsonaro vai dizer em vários momentos que esse elemento, quer dizer, que deve ter um controle maior dos corpos dessa população pobre, né? Então, deve ter um controle maior sobre essas pessoas, né? Então, assim, dessa do vírus do desemprego, para mim, é um grande símbolo, uma grande condição, construção de que Bolsonaro está agindo sobre a lógica da necropolítica e da eugenia social, indo contra
desconsiderando os pobres nesse caso, né? Estou voltando aqui, mas batendo forte a questão do desemprego. Mas devemos bater forte também nas duas coisas. Obviamente, lutamos sempre, acreditamos em Deus acima de tudo, vamos vencer os obstáculos. Então, na verdade, ele termina se solidarizando nessa fala da Páscoa, né, ele solidarizando os religiosos e tudo mais, e se dizendo também uma espécie de um Cristo que ressurgiu para levar a nação, para levar a pátria. Em nome disso, ele pode construir qualquer forma de desmando sobre a STF, qualquer forma de desmando, de intervenção sobre a Câmara e todos os processos mais, né? Então, assim, e aí, indo um pouco mais à frente, né? Um pouco mais à frente, perto de 5 mil pessoas mortas, e aí o jornalista pergunta, ele meio que irritado com o jornalista por ser da Globo, da Folha de São Paulo, uma coisa assim, ele vai olhar para a cara do jornalista meio de lado e dizer assim, e daí? Lamento, o que você quer que eu faça? E aí ele volta a evocar a memória do cristianismo, né? Sou Messias, mas não faço milagre. Ele lembra que o segundo nome dele é Messias, mas ele está brincando o tempo todo com essa lógica messiânica do seu governo, essa lógica de uma cristologia profana do seu governo. Eu sou Messias, mas eu não faço milagres. Quer dizer, eu não sei se essa frase foi construída por Bolsonaro, por um intelectual teológico dele, por uma inteligência teológica aqui, ligada a ele, né? Não sei, porque ele está trabalhando com duas categorias que são interessantíssimas, assim. Eu não sei se foi de improviso, mas Messias é aquele que vem salvar, né? Aquele que vem salvar as pessoas. A ideia de Messias o grego vem disso, né? Messias, é aquele salvador, né? Mas, embora eu seja aquele que vai salvar, eu não tenho a prerrogativa de fazer o quê? Milagres. Milagres é muito mais o curandeiro, se a gente pega dentro da lógica dos estudos de religião, né? Então ele está dividindo isso, fazendo isso de uma forma muito, muito distinta, né? Então, assim, o que eu queria dizer, e aí eu acho que eu estou fechando aqui a minha fala, eu tinha mais coisas, mais elementos para levantar, mas acho que eu já passei, como sempre, muito da minha hora. Queria abrir para o pessoal para que a gente possa dialogar. No contexto pandêmico, a política bolsonarista ela é de aprofundamento das mortes. E ele faz isso de uma forma muito clara, muito explícita, embora não dita. Ele faz isso de uma forma muito clara, explorando os elementos centrais das nossas estruturas religiosas. As estruturas religiosas que têm proeminência no Brasil, por exemplo, as igrejas pentecostais, as igrejas históricas. Ele trabalha sobre a lógica do fundamentalismo religioso, que é de grande proporção entre nós. Por exemplo, em vários momentos ele vai usar texto de João, que é o evangelho responsável por... Quer dizer, é o evangelho mais utilizado para o chamado sermão, não é? Lembra, Eduardo? Evangelismo explosivo, né? Que você gostava na época do seminário, né? Então, assim, é o grande responsável por essas construções, né? Para a gente tão... Mesmo de igreja batista, mesmo de igrejas evangélicas no geral, está muito na raiz. Então, assim, eu acho que nós temos o governo autoritário, temos o governo fascista, temos o governo cristão ligado ao fundamentalismo. E essa lógica, assim, eu acho que é uma lógica muito difícil de a gente retirar, desarmar esse... vou usar a frase do Benjamin, né? Tirar a pólvora de perto da dinamite. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. E eu acho que para isso a gente tem que aumentar e ampliar esses espaços assim, né? Obrigado.